Aqui o Dante já está com a gente aqui. Dante, bom dia para você. Hoje devem ser abertas duas CPIs lá no Senado, né? Uma para apurar a atuação do governo federal durante a pandemia e uma outra que deve se ocupar dos governadores e prefeitos. Vai ser movimentada terça-feira na capital federal, né, Dante? Vai ser sim, Emanuel. Bom dia, Adriane, aí todos e todas que nos acompanham. A gente comentou aqui na sexta-feira sobre a CPI, né, em relação, naquele momento, ao governo federal, e a gente falou que ia ser movimentada, acabou sendo mais movimentado do que a gente esperava, né? Porque criou-se aí no fim de semana uma movimentação em torno de uma CPI para investigar também governadores e prefeitos. Isso coloca o Senado um pouco numa situação complicada, entre aspas. Por quê? Porque existe um item lá no regimento do Senado que impede que se investigue responsabilidades de estados. Então, qual é a interpretação desse momento do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco? É a busca por uma união entre essas duas CPIs. Uma, lembrando, foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, depois de um requerimento de dois senadores que já haviam recolhido as assinaturas suficientes, e o STF determinou. E em resposta, né, um grupo de senadores governistas, também contando com um ou outro ali da oposição ou de centro, juntaram esse pedido para uma CPI que apure governadores e prefeitos. Então, a solução encontrada nesse momento, nessa busca aí pelo presidente do Senado, é tentar unir os escopos das duas CPIs. Como que se faz isso? Tentar colocar no requerimento da CPI principal, né, uma determinação de que se investigue o uso de recursos federais em estados e municípios. Isso já está definido? Não, ainda não está fechado, é um acordo que está sendo trabalhado lá em Brasília, né? Inicialmente, ainda são dois pedidos de CPI separados. Provavelmente a CPI que investiga o governo federal, né, aquela inicial que a gente já falou, determinada pelo STF, deve ter pelo menos 11 senadores titulares, e a intenção do governo é que a outra tenha 7, né, dos governistas, que a outra tenha 7 membros titulares. E como ficam aí os senadores amazonenses nesse contexto, né? Os 3 assinaram a primeira CPI e 2 deles assinaram essa segunda. A segunda, que se refere especificamente a estados e municípios, foi assinada pelo Eduardo Braga, senador Eduardo Braga do MDB, e também pelo Plínio Valério. O Eduardo Braga aparece aí também brigando, né, por uma vaga na CPI maior, né, que querendo disputar ali a relatoria, porém tem como disputa ali interna, uma rival interno ali, o Renan Calheiros, né, que é um grande cacique do MDB já há muito tempo, né, então essa disputa aí vai ser boa ali por essas posições do MDB. E o Omar Aziz, por outro lado, já está ali praticamente garantido. O PSD tem 2 vagas. Ele é dos senadores mais expressivos do partido, né, de mais prestígio ali internamente. Já presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é uma coisa que confere autoridade internamente entre eles. Hoje é presidente da Comissão de Segurança Pública e ele deve compor essa CPI maior, né? Agora, claro, a gente precisa ver, a previsão é de que a leitura da abertura da CPI aconteça no início da tarde de hoje. E enquanto não tem esse consenso sobre a união dos dois escopos, há uma estratégia aí já de se tentar atrasar ao máximo, retardar ao máximo essa implantação, né? A gente está acompanhando aí que os senadores, principalmente governistas e alguns ali de centro que também não querem essa CPI nesse momento, podem tentar manobras ali para retardar, para impedir a leitura da coisa, porque qual é a intenção? Amanhã, o plenário do STF vai analisar de novo essa liminar de sexta-feira. Então pode haver alguma mudança daqui para lá, né? Então nesse momento tem duas CPIs encaminhadas, mas a gente não consegue dizer claramente como elas vão ser trabalhadas, porque ainda há muita briga interna, né? Tem muita gente querendo espaço. CPI sempre é um espaço, né, de discussão política visando eleição, isso é inegável. Isso, inclusive, era uma das preocupações, né, de que a Comissão Parlamentar de Inquérito, em vez de investigar, se tornasse um palanque político dos dois envolvidos, né? Nós temos 81 senadores e todo mundo quer, de fato, um lugar, uma posição de um lado ou de outro. Agora, Dante, para reforçar essa primeira CPI, o alvo, a investigação dos recursos federais, de que forma eles foram utilizados, a atuação do então ministro durante a crise do oxigênio aqui no Amazonas, por exemplo, está tudo dentro dessa primeira CPI apresentada, aprovada e não instaurada, né? Foi preciso ter uma intervenção de ministro. Exatamente. É por isso que existe essa briga também pela participação dos representantes do Amazonas. Na sexta-feira a gente trouxe essa intenção inicial
do senador Omar Aziz de buscar essa vaga. O senador Eduardo Braga também, pelo que a mídia nacional vem acompanhando, vem noticiando, também está buscando, inclusive, até a relatoria dessa comissão. Então tem mesmo essa situação, a verba, né, federal que é utilizada, tem sido largamente utilizada por todos os governadores, prefeitos nesse combate, porque é necessário haver uma união de esforços de fato. Então ela já está um pouco nesse escopo da primeira CPI. Porém, justamente por conta dessa situação mais política, a gente viu no fim de semana vazamentos, não dá nem para chamar de vazamento, né? Uma divulgação de uma ligação entre o senador e o presidente da República, trazendo esse outro elemento político para a jogada, para a composição da CPI, deu uma bagunçada aí, deu uma tumultuada nesse cenário. Então essas peças ainda estão se movimentando, já começaram a se movimentar hoje, e ao longo do dia a gente vai ter uma definição de como vai ficar. Isso demonstra também, Dante, uma certa desorganização política e administrativa, né? E essa relação entre os poderes, por exemplo. Nós temos uma primeira CPI instaurada por força de intervenção do ministro Barroso do STF. Nós temos uma segunda CPI que pode ser instaurada por meio da mobilização e intervenção do presidente Jair Bolsonaro. E aí tem até uma questão de competência constitucional mesmo, porque governadores e prefeitos, quem investiga, respectivamente, são as Assembleias Legislativas. Exato. E as câmeras de vereadores. Ainda que os recursos federais tenham sido empregados e encaminhados para isso, aí seria o quê? Uma investigação no âmbito da Polícia Federal. Então, é uma coisa complicada. E aí, para você que está aí de casa, que muitas vezes não liga para o cenário político, não está nem aí para o que é a CPI, como é que isso atrapalha a sua vida? Eu até aproveito a presença do Dante aqui para explicar isso para você, minha gente. Olha a resposta para ti, viu, Dante? E, Dante, além disso, tem a possibilidade de um afastamento do presidente, até de um processo de impeachment, no caso específico da investigação deles, caso seja comprovado alguma coisa, mas não seria terminativo para um prefeito ou um governador, né? Mas aí tem uma coisa antes disso, Adriane, porque antes de chegar ao fim da CPI, os congressistas que estavam nas comissões param de trabalhar nas comissões porque vão para a CPI. As pautas que estavam lá, que interferem na vida de todos nós, param de ser seguidas por conta de uma CPI que toma conta do Congresso, e o Congresso pode parar por conta dessas CPIs, ou eu estou enganado, Dante? Com duas CPIs ainda, a gente ficaria ainda mais complicado de se tocar os trabalhos normalmente do Senado Federal nesse caso, né? Seriam aí 18 senadores, a gente tem 81, são quase 25%, né, de todos os senadores envolvidos nesse trabalho da CPI. Pode-se chegar ao final, né, e todas as análises sendo feitas, pode haver indiciamento, pode gerar, né, sequências que culminem, inclusive, em pedidos de impeachment. Claro, isso tudo pode acontecer. Agora, essa movimentação inicial, ela já enfraqueceu toda essa questão da CPI. Uma ala do STF, inclusive, amanhã, na análise do pedido em plenário, né, daquela decisão em plenário, já cogita postergar a abertura da CPI para quando houver trabalho presencial 100% no Senado. Então, já pode empurrar lá para frente. O próprio líder do governo no Senado também já só quer instaurar a CPI caso todos os membros da CPI estejam vacinados. Porque uma CPI é uma investigação, você precisa pegar documentos, passar todo aquele trabalho. Não dá para dizer que vai cada um ficar só no seu computador ali. E Dante, não é uma investigação terminativa, né? É um levantamento de provas, de informações. Enquanto isso, por exemplo, no meio da pandemia, a gente está vivendo o pior momento da pandemia a nível Brasil. O ministro pode ser retirado dali do trabalho dele para ir dar esclarecimentos, os secretários para dar esclarecimentos, no meio em que o caos ainda está instaurado, o lockdown em vários municípios brasileiros. E aí, no meio de tudo isso, quando terminar todas essas investigaões, se elas de fato forem para frente, eles só vão entregar um relatório. Um relatório que vai para a polícia, ou para o Ministério Público, e custa muito. Aqui, há 10 anos, uma CPI era R$300 mil. Imagina nesse nível de investigar prefeitos, governadores, presidente. O que a gente vai ver de uso de recurso, de verba, de viagem? Aí o senador do Ceará vai viajar para o Amazonas, o senador do Amazonas vai viajar para o Mato Grosso do Sul para investigar recursos. Então, assim, gera todo um gasto, né, muito exorbitante. Eles estão tentando, por mais que se restrinja a essa questão do follow the money, como dizem os investigadores, né, de você só tentar ir atrás de onde o dinheiro está sendo aplicado, esse deslocamento numa CPI com esse escopo tão amplo que está se querendo buscar, vai tornar muito difícil a gente chegar em algo muito conclusivo, né? Então, por isso que eu comento na minha visão de que já há um enfraquecimento, né? E se há um enfraquecimento nesse momento de uma CPI que foi proposta lá em janeiro, a gente já está agora em abril,
é difícil que ela chegue a algo muito efetivo. Eu não consigo visualizar isso da maneira como ela está sendo colocada. Virou uma polarização política muito forte mesmo, que já era desde o começo, claro, né? Mas agora com cada um tendo uma CPI para chamar de sua, né, digamos assim, isso tudo vai ficar um chumbo trocado de um lado para o outro e a gente vai ficar assistindo, né? E certamente no final das contas vai só um querer implicar outro querer implicar outro, mas sem nada muito conclusivo, sem nada muito definitivo, a não ser que algo mude muito de figura, que se chegue a um consenso que está cada vez mais difícil, né, dos nossos parlamentares para fazer um esforço mais concentrado. Acho que vai ser difícil que a gente chegue a algo muito efetivo. Nem uma pandemia foi capaz de alinhar um pensamento político no sentido de política pública e não político partidário.